Glória a Deus, aleluia. Já ouvimos louvores, aleluia, que enaltece e glorifica o nome do Senhor Jesus. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Ele já tem falado conosco através dos louvores entoados essa noite. Tem falado também conosco através da sua palavra. E o Senhor Jesus vai continuar falando conosco. Amém? Jeremias, capítulo 20. Amém? Abra suas Bíblias em Jeremias, capítulo 20. Amém? Quem não leu Bíblia vai ler agora, bastante. Hoje de manhã, os jovens tiveram um evangelismo, aleluia, para a honra e a glória do Senhor. E a semente foi lançada, né, nos corações. E eu creio que o Senhor vai se responsabilizar da semente brotar, amém? A palavra do Senhor Jesus diz que benditos são os pés daqueles que levam as boas novas, que formosos são os pés, não é verdade? E hoje nós estávamos levando as boas novas para aqueles que estavam necessitando ouvir essa palavra. E toda vez que nós saímos, nós sabemos e estamos preparados que nós estamos sujeitos a receber um não, mas o Senhor Jesus, Ele nos direciona, né? E nós fomos bem recebidos sim, nós oferecemos folheto e a pessoa, quero sim, quem é que não quer ouvir falar de Jesus, né? É bom demais, oh glória. E Deus fez a obra, deu até a oportunidade de ajudar uma família. Eu acho incrível como o operar de Deus é lindo. Se a gente colocar no grupo da igreja que tem precisando de uma certa quantia, e eu vejo Deus tocando nos corações dos irmãos e vão ajudando, e até a gente conseguir aquela certa quantia. E nós passamos numa família, o Júnior chegou lá nessa casa e a mãe estava chorando, as criancinhas tudo, minha mãe tá chorando, porque a mulher não tinha nada dentro de casa. Tá aí, a igreja se mobilizou, nem coube dentro da caixa. É uma igreja abençoada, aleluia, que faz o ID do Senhor. Se não vão com seus próprios pés, mas ajudam financeiramente, ajuda através da oração, aleluia. E o Senhor continua abençoando e dando crescimento a esta obra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e só o reino de Deus tem a ganhar através das doações dos irmãos e dessa igreja. E a palavra do Senhor Jesus diz assim, em Jeremias capítulo 20. E Pazu, filho de Imi, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas palavras. E feriu Pazu ao profeta Jeremias e o colocou no cepo que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Sucedeu que no dia seguinte Pazu tirou a Jeremias do cepo. Então lhe disse Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazu, mas terror por todos os lados, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e os teus olhos o verão. Entregarei toda a Judá na mão do rei de Babilônia, e ele os levará preso à Babilônia, e feri-lo-á a espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, e todo o seu trabalho, e todas as coisas preciosas, sim,
Todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, sacá-lo-ãos e torná-lo-ão e levá-lo-ãos à Babilônia. E tu, Pazu, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado. Tu e todos os teus amigos, aos quais profetiza falsamente. E aqui Jeremias começa a falar com o Senhor. No versículo 7, que diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte de que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e lubrídio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, e encerrado em meus ossos, e estou afadigado de sofrer, e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denuncia e denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente temível. Por isso tropeçaram os meus perseguidores e não prevaleceram. Ficaram confundidos, porque não se ouviram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecido. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que prova o justo e vê as entrelinhas e o coração, permita que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a minha alma do necessitado, da mão dos malfeitores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que toda a igreja, aleluias, que conhece a história do profeta Jeremias, já foi falado e repetido tantas e tantas vezes aqui nessa igreja, que Jeremias, ele vem de uma linhagem sacerdotal, não é verdade? E o Senhor, aleluias, não chamou ele para ser sacerdote, mas essa era a função de Jeremias. A linhagem dele era sacerdotal e era para ele também exercer essa função. Só que a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer no capítulo 1 que antes que ele fosse formado da madre, o Senhor já o conhecia. E o Senhor já tinha o chamado, já tinha separado para ser o quê? Sacerdote? Profeta. Separou ele para ser profeta desde o ventre. Mesmo a linhagem dele sendo sacerdotal. E o capítulo 1 é lindo, que o Senhor fala com Jeremias. Jeremias tenta fugir. É real, quando o Senhor nos chama para uma missão, nós queremos fugir, se esconder, mas o Senhor, ele diz: Senhor, eu sou só uma criança. Ele vai dizer isso para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu não sei me expressar. E o Senhor fala com ele: olha, Jeremias, não temas, eu te escolhi e te separei, te chamei para isso, para ser profeta. E não temas, porque as palavras eu vou colocar na tua boca. Aleluias. Mas é bem verdade, quando o Senhor nos chama, muitas das vezes queremos vir fazer como Jeremias, né? Dizer: eu não sei falar,
como Moisés, Senhor, eu sou pesado de língua. Ou muitas das vezes nós queremos fazer igual Jonas, queremos mudar a rota, mudar a direção, mudar o chamado do Senhor Jesus na nossa vida. Mas nós não podemos fugir do chamado do Senhor, porque Ele vai atrás. E é melhor seguir a vontade do Senhor do que nós tentarmos fugir. Porque nós sabemos muito bem o que aconteceu com Jonas quando fugiu daquilo que o Senhor tinha designado para ele. E Jeremias, apesar da sua pequenez, o Senhor disse: olha, eu vou ser contigo, eu vou te capacitar, eu vou botar as minhas palavras na tua boca. E o Senhor começou a falar contra aquele povo rebelde. A palavra do Senhor diz tantas vezes para o profeta Ezequias também, né? Ezequias é do mesmo tempo de Jeremias, e Deus vai dizendo: olha, fala para essa casa rebelde, mesmo que eles não te escutem, mesmo que eles não te ouvam. E era assim que acontecia com Jeremias. Jeremias pregava, Jeremias gritava, e o povo fingia que não estava escutando, que não estava ouvindo, aleluias. Não queria saber daquilo que o Jeremias falava, mas que preferiam acreditar em falsos profetas, em enganadores que queriam enganar o povo. Várias vezes Jeremias chamou aquele povo ao arrependimento através de parábolas, através de representações, como o vaso. O Senhor diz: olha, Jeremias, vai à casa do oleiro, olha, e o vaso se quebra na mão do oleiro. E vocês conhecem essa palavra? Não posso eu também fazer com a casa de Israel da mesma maneira? Mas aquele povo com um coração endurecido não queria, aleluias, ouvir a voz do Senhor falando através do seu filho. E toda vez quando o Senhor nos chama, aleluias, apesar de Ele nos capacitar, nos dar direção, a levante, a perseguição. E isso aconteceu com Jeremias. Quantas vezes ele foi preso, colocado em calabouços. E aqui vai falar que Jeremias estava no cepo. O que é isso? Cepo é que ele estava com as suas mãos e sua cabeça presas por proclamar o Evangelho, por pregar a palavra do Senhor Jesus. Irmã Elisamar, e quem fez isso com o profeta Jeremias? Foi o sacerdote. O sacerdote daquela época, que era a representação de hoje como se fosse um pastor, era um líder de religiosidade, aleluia, naquela época. Mas eles preferiam se corromper. Eles preferiam viver no engano. E quando Jeremias começa a pregar sempre a mesma palavra: olha, se arrependam, se voltem ao Senhor, porque se vocês não se arrependerem, Nabucodonosor vai entrar aqui, o rei da Babilônia vai entrar aqui e vai destruir tudo, não vai ficar nada. E aquilo incomodava o rei, aquilo incomodava o sacerdote, aquilo incomodava o povo, aleluia. Em vez de um povo querer se voltar-se para o Senhor, em vez, aleluia, do povo se arrepender, porque o Senhor, aleluia, Ele sempre quer dar escape para o seu povo. O Senhor sempre levanta algum para livrar. Desde o passado, foi assim no tempo de Noé, foi assim, aleluia, no tempo que o Senhor Jesus levantou José para livrar o povo daquela fome terrível, levantou Moisés para livrar o povo de Israel do Egito, e o Senhor levantou Jeremias para livrar aquele povo do rei de Babilônia, mas o povo não deu ouvidos. Mas o Senhor, Ele sempre avisa. Aleluias. O Senhor sempre quer dar o escape e direção.
Mas muitas das vezes queremos tampar os nossos ouvidos e tomar outra direção. Aí acontece, aleluias, acontecem coisas drásticas da nossa vida e nós queremos vir culpar ao Senhor pelas escolhas erradas que nós fazemos, enquanto o Senhor a todo momento, a todo instante está dizendo: olha, escute a minha voz, preste atenção que eu estou falando com você, eu estou te dando direcionamento. Mas nós queremos seguir a voz do nosso coração. Mas o que a palavra diz sobre o nosso coração? Que o nosso coração é enganoso, que os nossos pensamentos não são os pensamentos, aleluia, do Senhor. Por isso que nós precisamos viver no centro da vontade de Deus. E aquele sacerdote, aleluia, não deu ouvido à palavra do Senhor. Ele queria acreditar nos falsos profetas daquela época que gritavam pelas ruas: paz, 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 onde não havia paz. O Senhor estava dizendo: vai haver guerra, vai haver destruição, se arrependam. Mas eles não quiseram, aleluias, ouvir a palavra do Senhor Jesus. E aquele sacerdote colocou, aleluia, Jeremias no cepo preso e deixou Jeremias lá o dia todo. Quando aquele sacerdote Pazu foi soltar Jeremias, tirou Jeremias que estava com suas mãos e com a sua cabeça e com seus pés presos por pregar a palavra do Senhor Jesus. Talvez aquele sacerdote, essa vai ser uma lição para ele. Ele vai ter que mudar a palavra dele. Quando eu soltar, ele vai mudar essa palavra, aleluia. Mas pelo contrário, quando Jeremias foi solto, Jeremias disse para aquele sacerdote: olha, o Senhor vai entrar aqui e vai destruir todo esse reino, vai pegar os teus amigos e vai levar para o cativeiro, vai pegar o rei e vai levar para o cativeiro, vão morrer todos lá, se vocês não se arrependerem. Jeremias não mudou a palavra, Jeremias não se acovardou e nem se amedrontou por passar toda aquela situação, por passar por tudo aquilo, aleluia, por ser envergonhado, por ser humilhado, por ser preso. Mas Jeremias, ele não mudou a sua palavra. Então vimos aqui, aleluia, a palavra, aleluia, que queima no nosso coração, que aquece o nosso coração, aleluia, porque o Senhor vai dizer, Jeremias vai dizer para o Senhor: Senhor, tu me persuadiu, tu me enganou. Ele vai dizer isso para o Senhor. Mas ele vai continuar dizendo na sua palavra: mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em teu nome, aleluias. Arde um fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de contê-lo, é impossível. Aleluias. Essa é a palavra que o Senhor, que Jeremias diz: Senhor, eu não quero mais, eu vou parar. No meio da caminhada, no meio das provações, das humilhações a qual nós passamos. É verdade que nós queremos parar, desanimar, aleluias. Mas é como aquele louvor diz, aleluias: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Vai para o mundo de teimoso, mas você vai lá, sabe que é diferente.
Você sabe que esse mundo já não te pertence mais. Esse mundo, aleluia, jaz no maligno, não é para você, porque você já experimentou essa presença. E quem experimenta essa presença em outro lugar não sabe viver. Em outro lugar, aleluias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Não é a mesma coisa, o salmista diz: me alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele continua dizendo: Senhor, meditarei na tua palavra de dia e de noite, e que o meu prazer possa vir ser de estar na tua casa, e que o meu prazer possa vir ser de estar na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem conhece esse amor, aleluias, quem conhece o amor de Jesus, aleluias, não sabe viver sem esse amor, não consegue viver sem esse amor. E como nós, como os cristãos, passamos sim por tribulações e perseguições, mas o Senhor nos dá escape, o Senhor nos dá livramento. E Jeremias: Senhor, quando eu penso que eu não vou mais falar do teu nome, quando a cruz está pesando, está doendo, e que eu não quero mais, eu digo: Senhor, eu não quero mais, eu não aguento mais. Jeremias vai dizer que em meu coração arde um fogo, em meus ossos arde um fogo, e é impossível contê-lo. Eu não posso conter esse fogo que arde dentro de mim. Eu não posso conter esse fogo que arde dentro do meu coração. Eu não posso conter esse fogo que arde dentro dos meus ossos. É impossível, Senhor. Quantas vezes eu tentei me calar, quantas vezes eu tentei parar de falar no teu nome, mas arde um fogo dentro de mim. Eu creio, mocidade, eu creio, igreja do Senhor, que esse fogo arde dentro do teu coração. Eu creio, igreja do Senhor, que esse fogo arde em teus ossos e não faz você parar, não faz você desistir, mas faz você continuar. Esse é o fogo, aleluia, do Espírito Santo de Deus, que faz morada dentro do teu coração, faz você suportar as adversidades. Aleluia. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou desde o ventre da tua mãe. Você tem um chamado. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui para ocupar só um simples cadeira. Não, Deus te chamou. E o chamado pesa, o chamado dói. O chamado gera lutas, o chamado gera perseguições, o chamado gera levantes contra a nossa vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Dói sim estar na frente de uma mocidade. Dói sim estar na frente, aleluias, de um determinado trabalho do Senhor. E muitas das vezes nós pensamos sim, deixar tudo. Deixar tudo. Senhor, eu vou só sentar no banco. Aleluias. Mas o Senhor não deixa. Você diz: Senhor, não vou te louvar mais. Mas o Senhor não deixa você se calar. Senhor, você fala igual Jeremias: eu não vou mais falar no teu nome. Mas o Senhor não deixa você se calar, porque dentro do teu coração há um fogo que arde em teu coração. Há um fogo que arde em teus ossos. E esse fogo, aleluia, tem que permanecer continuamente aceso até a vinda do Senhor Jesus. Só pelo momento não devemos ter azeite de reserva para que esse fogo possa vir continuar.
constantemente. Aleluias. É como a palavra do Senhor Jesus diz em Levítico, aleluias, capítulo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Jeremias estava lá entristecido, envergonhado, mas ele não se calou, ele não mudou a palavra, ele não mudou a mensagem. A mensagem dele foi a mesma qual o Senhor colocou no seu coração. E por mais que ele diz que não vai falar mais o nome do Senhor, mas para ele é impossível. Que para ti seja impossível parar. Pois que dentro de ti este fogo possa vir arder no teu coração e nos teus ossos. E eu repito novamente, que esse fogo possa vir arder no teu coração e nos teus ossos. E que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado dói, muitas das vezes nós queremos fugir, se desviar, aleluias. Mas se o Senhor falou contigo, vai, não temas, aleluias. Porque nós não podemos parar, nós não podemos se calar, porque se nós se calarmos, as pedras vão clamar. Esse fogo vem arder no teu coração, aleluias. Não deixe esse fogo se apagar, aleluias. Porque se um dia esse fogo se apagar, se um dia esse fogo, aleluias, deixar de brilhar, todo o seu caminho, toda a sua trajetória que você fez para o Senhor não adiantará de nada. Imagine você, aleluias, se encontrar com o Senhor Jesus e Ele dizer: olha, eu não te conheço, me desculpa, filha, no meio do caminho você deixou de falar do meu nome, me desculpa, filha, eu te chamei e fiz este fogo arder dentro do teu coração, mas no meio do caminho você deixou esse fogo se apagar. Mas que você possa vir fazer como Jeremias, este fogo possa vir arder no teu coração, nos teus ossos, na tua mente, no teu corpo todo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu sou grata a Deus pela oportunidade a qual Ele tem nos concedido, pelo seu imenso amor. E jovem, guarde essa palavra no teu coração, aleluias. Porque a palavra do Senhor diz: como poderá o jovem purificar o seu caminho? É conhecendo e meditando na minha palavra, é assim que o jovem pode purificar o seu caminho. Então guarde essa palavra, que essa palavra possa vir ser como uma flecha no teu coração e possa vir incendiar você por inteiro, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos, aleluias, por mais um culto de jovem, por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido de estar na sua presença, aleluias. E é sempre bom fazer a obra do Senhor, aleluias. Muitas das vezes nós não queremos ir, muitas das vezes nós colocamos 1001 desculpas, mas o Senhor e o Espírito Santo diz: vai, e Ele, aleluias, toma conta e cuida de tudo, não é verdade? Aleluias. Vamos ficar de pé nessa noite.